Basicamente eu preciso salvar esse carro em algum lugar. Então a ideia é a gente ter um repositório, para a gente estar salvando essa entidade de carro. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estar aprendendo aqui como criar um microserviço utilizando o Spring Boot, beleza? Então a gente clica aqui em New Project. Vou trazer aqui a janela. A gente vai gerar aqui utilizando o Spring Initializer. Lembrando que eu estou utilizando o IntelliJ, mas você pode fazer isso no próprio site do Spring Initializer aí na internet ou em alguma outra ideia que você tenha que vai funcionar da mesma forma. Bem, o nome desse microserviço vai se chamar carros, ou melhor, carro. Eu vou escolher aqui, por enquanto vou deixar na pasta padrão. Acho que vai ser tranquilo. Vamos estar utilizando o Java. Podemos estar utilizando aqui Gradle com Groovy ou com Kotlin ou Maven. Eu vou estar utilizando o Maven. Aqui vou colocar com carro. Boa, nosso artefato vai ser carro. Package name ficou um pouco redundante aqui, mas tudo bem. Vamos estar utilizando aqui o Java 11. E é isso. Basicamente, o que a gente vai estar adicionando aqui no nosso projeto? Lembrando que estamos utilizando aqui o Spring Boot na versão 3. Show. Vamos estar utilizando aqui o DevTools, o Lombok, Spring Configuration Processor. E da parte aqui de web, que é a parte principal, a gente vai estar utilizando o Spring Web. Seguindo aqui. Por enquanto não tem necessidade dos outros. Template Engine. Não vamos estar trabalhando com nenhuma parte ali voltada para a segurança, que no caso seria o Spring Security, e nem parte de banco de dados. Vamos estar implementando todo um CRUD basicamente de carro em memória, beleza? Então, seguindo aqui, vou ignorar esses outros aqui, observabilidade, Spring Cloud. Pode seguir aqui para criar nosso projeto. Aí vai estar abrindo aqui. Vamos esperar ele indexar os arquivos, criar, baixar dependências. E show. Ele já trouxe aqui um help com readme. E beleza, sem problemas. Source. Aqui a gente já tem nossa classe aqui principal. Vamos só setar aqui o nosso SDK. Lembrando que a gente está utilizando o Java 11. Você pode estar utilizando o Java 17, por exemplo. Não vai mudar praticamente nada em questão de código produtivo. Enquanto ele vai indexando ali a JDK, basicamente a gente vai estar criando um microserviço para gerenciar carros. Então a gente vai estar criando aqui, apesar de uma grande redundância aqui no pacote, né? Mas sem problemas. Vamos criar aqui mais um pacote. Tá demorando um pouco ali, fazendo a parte da indexação. Eu vou chamar esse pacote de entities. Aqui basicamente a gente vai estar criando a nossa entidade de carro. Então vamos pensar aqui. Basicamente o carro vai ter um ID. Também vai ter um nome. E eu posso chamar aqui. Vou colocar até em português para facilitar e ficar uma convenção melhor. Vamos pôr o nosso fabricante. E, por fim, a gente pode estar utilizando aqui o ano do carro, talvez. Vou deixar como string. Show? Beleza. Aqui a gente vai estar, como a gente está adicionando o Lombok ali e tudo mais, ele vai trazer essas anotações. A gente consegue enxugar um monte de código de boilerplate ali que a gente teria que criar na mão. Construtores, builders e tudo mais. Basicamente vamos estar utilizando aqui essas seguintes anotações, facilitar nosso trabalho. Show? Beleza. Aqui a gente já tem a nossa entidade. Então agora vamos estar criando. Vamos só jogar esse cara aqui dentro.
Show. Vamos criar mais um pacote que vai ser nosso pacote de repositórios. Basicamente eu preciso salvar esse carro em algum lugar. Então a ideia é a gente ter um repository, um repositório, para a gente estar salvando essa entidade de carro. Eu vou criar esse cara aqui como interface. E já explico por que a gente vai fazer isso. Vou deixar sem anotação. Beleza. Basicamente a gente vai ter alguns métodos aqui que vai ser carro. Salvar. Então vou salvar um carro e vou devolver o mesmo carro. Buscar pelo ID. E aqui a gente pode passar um ID. Show? A gente vai ter esses dois métodos aqui, eu acho que já é suficiente. Agora a gente vai ter aqui nossa service. Eu vou criar aqui um novo pacote. Que literalmente vai ser o nosso caso de uso. Então, carro service. E vou anotar esse cara como uma service. São anotações do tipo stereotype do Spring. Esse cara ele vai depender de um carro repository. A gente vai estar utilizando nosso repositório para efetuar as operações. Vou estar utilizando aqui o Lombok também. Show. Então, vou colocar aqui criar. Vamos basicamente criar um carro. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Para criar um carro, preciso garantir que esse carro não tenha ID. Então, primeira coisa, vou utilizar aqui Objects. Snow carro get ID throw new runtime exception. E eu vou colocar aqui carro não pode ter ID. Essa vai ser a nossa única validação. O resto aqui a gente vai aceitar, sem se preocupar muito com outras regras. Aqui a gente vai chamar nosso repository, vamos salvar o carro e retornar esse objeto aqui. Beleza, aqui ele está reclamando. Não tem um bin, a gente já vai criar alguém para implementar essa interface aqui. E a gente está utilizando o conceito de inversão de controle, inversão de dependência, injeção de dependência também. A parte de injeção de dependência o próprio Spring vai prover para a gente, então sem preocupações. Aqui, public, carro, buscar pelo ID. Aqui eu vou passar um ID, se existe um carro lá, logo eu vou trazer esse cara. Vou dar aqui um return e beleza. Bem, vou criar aqui um pacote de infra, lembrando que eu não estou seguindo exatamente um design de projeto aqui com uma arquitetura hexagonal, clean arc, alguma coisa nesse sentido. Aqui dentro de infra, vou criar um pacote de repositories. Beleza. E vou criar aqui o nosso carro memory repository. Esse cara sim, ele vai ser um repository. E esse cara, ele vai estar implementando a nossa interface, que é o carro repository. Então, aqui vai ter as regras, os métodos lá para ele estar persistindo esse cara aqui. Beleza? Bem, basicamente eu vou precisar de uma estrutura de dados para salvar esses carros aqui. Então, eu vou estar criando aqui um map. Vou estar referenciando esse map aqui pelo ID e carro. Posso chamar aqui de DB. Vou dar um new hash map. Vou criar um bloco aqui só pra gente limpar esse cara aqui. Apesar de que ele já vai ser novo, acho que não tem necessidade. Menos que a gente queira criar algum carro já default aqui, aí sem problemas. Mas beleza. Para mim salvar esse carro,
A regra vai ser bem simples. Eu vou dar um put, vou pegar o carro getID e vou passar o nosso carro. Só isso aqui já é suficiente. Também preciso gerar um ID para esse carro. Vamos ter que criar aqui mais uma estrutura. Atomic integer. ID generator. Show. Então, seguindo aqui, a gente já tem nossa estrutura de banco. A gente vai estar utilizando o hashmap. ID generator para a gente gerar de forma sequencial e incrementar o nosso ID. E agora a gente vai utilizar esse cara aqui. Basicamente, next ID será ID generator. Eu posso utilizar essa função aqui, get and increment. Ele vai me dar o ID aqui e já incrementar esse cara. A gente também pode adicionar aqui um bloco de código só para a gente já incrementar esse valor uma vez. Ele vai começar com 0, então aqui a gente já força ele começar com 1. Então esse cara já vai começar com 1 aqui. Aqui a gente pode alterar next ID e aqui retornar o nosso carro, beleza? Então gerei o ID, passei aqui. Eu também preciso alterar aqui dentro do carro set ID. Lembrando que a gente vai estar retornando justamente esse objeto aqui. Então ele precisa já ter um ID e no retorno ali da API ele já vai informar isso também. Beleza, seguindo aqui, agora a gente vai criar o nosso pacote de controllers. Esse cara, basicamente a gente vai criar um controller, que é o de carro. Vamos começar aqui já com as anotações. REST controller. Nosso Lombok aqui, né, com required args constructor. E vamos aqui receber a nossa service por injeção de dependência. E vamos ao nosso primeiro método aqui, post mapping. Esqueci uma anotação aqui, request mapping. E aqui a gente informa qual recurso que se trata, que no caso é de carros. Public. Vou retornar aqui um carro. Criar. Passando um carro. Beleza, ele vai chamar aqui. Eu vou colocar um return direto. Service criar carro. Aqui também eu vou colocar um response status. Basicamente HTTP status created. A gente está criando um recurso. E também vamos adicionar um get mapping. Vou especificar aqui que a gente vai estar passando um ID por path param, basicamente. Beleza. Carro buscar pelo ID. E aqui eu vou estar recebendo um ID. Esse cara também vai precisar de uma anotação. Então posso passar aqui um request. Não. Path variable. Como ele tem o mesmo nome do que eu declarei aqui, ele vai dar match de qualquer forma. Então não preciso especificar aqui na própria anotação. Bem, basicamente vai se chamar a minha service. Buscar pelo ID. Então aqui eu vou colocar carro. Posso utilizar até um recurso que a gente tem. Response entity. Com isso a gente consegue ganhar algumas coisas aqui. Por exemplo, posso passar aqui um optional of nullable. Lembrando que esse cara pode ser nulo. Posso dar um map. E já vou colocar esse return aqui direto. Então aqui dentro tem um carro que eu recebi. E eu vou estar retornando
Posso até tirar esse bloco aqui. Vou retornar direto um response entity off. Ah, interessante que esse off nullable também. No caso, posso até setar o status. Vou colocar aqui. Ele vai pedir uma URI. Certo. Vou colocar aqui direto o carro. Ele vai reclamar do tipo de retorno. Vou deixar retornando no carro aqui por enquanto. Mas a ideia basicamente era a gente alterar ali o status baseado se existe um carro ou não. Então vou colocar aqui um retorno direto. Show. Se existir um carro, ele vai retornar aqui, vai dar o status default ali que é 200 e tudo certo. Esse cara aqui precisa ser final, senão a gente não vai receber ele aqui por injeção de dependências. E beleza, vamos subir. Vai compilando ali o projeto. E startou. Show. Rodando na porta 8080. Aqui a gente vai criar nossa primeira request. HTTP. localhost 8080 em carros. Ele vai reclamar aqui, né? A gente não tem mapeado ali para receber get nessa URL. Vamos agora alterar para post. Aqui em JSON. E aqui a gente pode só relembrar exatamente o que tem essa entidade. Então, ID a gente não vai estar passando. Vai estar passando aqui nome. Vou colocar aqui Prisma. Fabricante. Chevrolet. E nosso... Vou colocar aqui 2022 como um ano... Beleza. Aqui ele reclamou. O carro não pode ter ID. Vamos entender o que está acontecendo. Criar. Objects null. Certo. O que seria non-null. Se caso ele existe um ID, então a gente vai estar aqui subindo essa exception. Beleza? Vamos subir aqui novamente o projeto. Show, deu certo. Aqui ele está reclamando que tá tudo nulo. Vamos ver se tem algum erro aqui na nossa controller. Perfeito. Aqui precisa ser também ter uma anotação. Request body. Eu vou só dar um build aqui. Vamos restartar. Iniciou ali. Boa, reconheceu. A gente está utilizando o DevTools do Spring, então clicou no build ali, ele vai subir novamente. Boa, agora deu certo. Vou enviar de novo. Perfeito. ID 4 está incrementando ali, tudo certinho. Agora eu vou duplicar essa request aqui. Vou colocar aqui buscar pelo ID. Esse cara agora vai ser um get. Eu não tenho mais body. Aqui em carros eu vou colocar um barra e o ID do nosso recurso. Trouxe 1, trouxe 2, trouxe 3. E o 5 ele não tem. Então ele retornou aqui vazio. A gente pode estar fazendo uma implementação lá no controller também, para alterar esse status aqui e talvez até retornar no body alguma informação a mais, por exemplo, recurso não encontrado, carro não existe, alguma coisa nesse sentido. Mas por esse vídeo é só isso. Caso você tenha interesse em estar recebendo mais conteúdos do nosso canal, a gente vai estar trazendo aqui sempre temas relacionados à tecnologia, então desde explicar como funciona uma tecnologia, como usar, e de forma mais prática é o nosso objetivo, até porque a gente quer fornecer para vocês conhecimento prático.
É isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para o YouTube entender que você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, principalmente live code. E até a próxima, valeu!